Quem você gostaria que fosse o xerifão dessa zaga em 2025? Nino, ex-Fluminense. A gente separou aqui 3 nomes que estão sendo falados, tá bom? Nino, ex-Fluminense. Davi Luiz, ex-Flamengo, né? O Flamengo acabou não renovando o contrato dele. E Mingo, o argentino, lá do Defensa e Justiça. Então, Nino, ex-Fluminense. Davi Luiz, ex-Flamengo. E o Mingo, o argentino. Tá lá, então, no youtube.com/o tempo. Você já pode responder, a enquete está por lá e a gente quer saber a sua opinião também do Cruzeiro, porque afinal de contas agora é hora do Cruzeiro. Com o treinador definido, tudo certinho, não teve esse problema, né? O Diniz acabou ficando e tal, Dudu já foi anunciado, o coletivo do Dudu acontece no dia 3, né, isso já está confirmado aí pelo Cruzeiro, depois eles vão passar mais detalhes. Dia 4 também um evento no Mineirão, onde todos os outros já contratados do Cruzeiro estarão aí sendo apresentados. Gabigol falou que vai do dia 31 para o dia 1º, falar para onde ele vai. Se ele não falar, gente, tá todo mundo aqui de plantão de 31 para 1º para ver o que o Gabigol vai falar. Obviamente, eu acerto com o Cruzeiro, acho que não tem a menor dúvida disso. Mas se ele não falar isso, gente, não sei não, viu, Gabigol? Não sei não, viu, Gabigol? Ô, Fred, seja muito bem-vindo pra gente falar de Cruzeiro. Fred é que tá com a missão de ficar aí olhando. É capaz que eu também, lá de onde eu não estiver, não vou ficar lá pra ver no YouTube do Gabigol o que ele vai falar, né? Faz parte, né, Dimário? Faz parte. Boa noite para você, já boa noite agora, para todos que nos acompanham. Realmente, essa será a nossa tarefa do Réveillon, da virada do ano. Exatamente. Acompanhar a definição do Gabigol, que ele está com essa contagem regressiva lá no YouTube. Nós vamos estar juntos também e rapidamente estará também no portal de O Tempo aí, a definição. Contagem, aí, ó, já tá. Para não perder, vou até redar aqui, ó. 1 dia, 5 horas, 55 minutos e 50 segundos agora para a definição que sairá lá no YouTube do Gabigol. A gente sabe que está tudo bem encaminhado, mas aquela coisa, né? A gente acredita que quando tiver realmente definido o papel assinado, o contrato e aí a apresentação do jogador, aí realmente é que para ser aquele grande presente que o Pedro Lourenço prometeu à torcida celeste de uma contratação de peso. Na verdade, contratações de peso já estão sendo feitas. Essa que é a realidade, né? Claro, Cruzeiro... não é só o Gabigol, até porque um time não é feito só de Gabigol, né? Exato. O Cruzeiro tem buscado reforços para todos os setores. A gente sabe, o Fagner passou por exames médicos ontem, já deve ser anunciado também pelo Cruzeiro. É um jogador experiente, veterano. Tem reforço para posição de volante, o Christian do Atlético Paranaense. Tem reforço para o meio-campo, o Rodriguinho já foi confirmado, o Eduardo do Botafogo vai ser confirmado também. Já despediu lá. Já se despediu. Tem pro ataque, além do Dudu, o próprio Bolassi já foi confirmado também. Então, assim, é um Cruzeiro que está se reformulando, pensando alto para a próxima temporada. E um detalhe importante é que o Cruzeiro está sabendo negociar nessa janela jogadores que não estão vinculados a outros clubes. Sim. Jogadores que estão em fim de contrato. Claro. E isso faz com que você não tenha que investir um dinheiro muito alto para adquirir o passe desses atletas. Então, uma estratégia também está sendo bem adotada pelo Cruzeiro nesse momento, até porque a gente tem que lembrar, só nessa temporada, na primeira janela, a gestão Pedro Lourenço já havia investido cerca de 200 milhões de reais. Né? Então, vai buscar novos reforços como está buscando, mas também sabendo lidar com o mercado, essa situação de buscar quem está disponível sem que seja necessário fazer um investimento muito alto. Qual que é o investimento? É investimento no salário que ele vai ter que pagar para os jogadores. Até pedir o pessoal colocar aqui para a gente falar sobre isso, né, Fred? Que é a notícia do dia, né? Que o Cruzeiro garantiu, então, o Vidalba, né? Até 2028. 26, a 26, lá vou eu, aumentando 4 anos de contrato. Mas segue aí, claro, no mercado em busca de mais zagueiros e tem que acontecer isso, porque só ele não vai resolver a situação. Ele terminou o ano como titular, a gente sabe, depois da chegada do Fernando Diniz, ele assumiu esse posto, ele fez 35 jogos no ano pelo Cruzeiro, sendo 11 com o Diniz. Dos 15 do Diniz, ele participou de 11. E em 2 ele não participou porque estava contundido, ou seja, ganhou a confiança do treinador, assumiu a posição. Só que o Cruzeiro ainda precisa de mais. O Cruzeiro ainda não oficializou nem mesmo a permanência do argentino.
Sim, Tá? sim. Ele vai fazer isso nas próximas horas. Mas o que aconteceu? O Cruzeiro, quando emprestou no início do ano do Argentino Júnior, o Vidalba, pagou $400 mil. E no contrato já havia preferência de compra para a Raposa, se ao final do período quisesse ficar com o jogador, pagar mais $800 mil. E pagou. Somando tudo, vai dar cerca de 6,9 milhões de reais. Já o que foi pago na época, cerca de 2 milhões na cotação da época, e agora mais 4,9 milhões. É um jogador que tem uma temporada boa pelo Cruzeiro, né? Não sofre tantas contusões, teve essa lesão muscular na reta final do Brasileirão, mas é um jogador que tem ainda muito terreno pela frente, vai ficar aí pelo menos até 2026 o contrato que será assinado. E o Cruzeiro segue na luta para reforçar esse setor. O Zé Ivaldo perdeu a posição, o João Marcelo e o Vidalba foram titulares, mas o Cruzeiro avalia que ainda precisa buscar um zagueiro que possa chegar para ser titular. Só que aí é aquela questão, isso custa caro. E existem poucas opções disponíveis no mercado. A gente falou aí, tá até na nossa enquete. Isso. O Nino foi o jogador citado já durante as tratativas iniciais, por quê? Era um jogador que foi titular absoluto do Fluminense com o Fernando Diniz, campeão da Libertadores. Um jogador que conta com confiança do treinador. Só que está no futebol europeu. E estão pedindo um caminhão de dinheiro pelo Nino. Estão pedindo caminhão de dinheiro por tudo quanto é zagueiro, vamos ser sinceros. Aqui no Brasil, quem tem, a gente até falou isso na sexta-feira, né, Fred? Quem tem não empresta, não vende, não dá, não negocia, não sei o que. Aqui no Brasil. Fora do Brasil também se pede alto, mas às vezes você consegue encontrar alguém, né, numa condição melhor aí, financeira de pagamento, né? E às vezes até querendo aparecer mais como vitrine ou porque é um jogador mais experiente, sei lá eu, e acaba conseguindo trazer alguma coisa para essa montagem, né? Sim, acontece, é mais difícil, mas acontece. Sim. Agora o Cruzeiro tem algumas opções buscado no mercado aqui nossos vizinhos sul-americanos. Está aí na nossa própria enquete sendo citado. A primeira opção que foi sondada foi o Valentim Gomes. O Cruzeiro teria feito uma análise do mercado. É um jogador que foi campeão argentino pelo Vélez, apenas 21 anos, mas muito jovem e já capitão da equipe. E sendo que o Vélez teve a melhor defesa do campeonato argentino. Só que é um jogador também que requer investimento um pouco mais alto. A outra opção, que aí sim está na nossa enquete, seria o do Defensa e Justiça. O Mingo, ele é um jogador também jovem, teve uma passagem pela base do Barcelona, jogou no Barcelona B, durante 2000 a 2020 a 2022, tem um bom prospecto nos últimos jogos, 1,86 m, ok. Só que a defesa do Defensa e Justiça foi a quinta pior defesa do campeonato argentino. Então, assim, a gente sabe que o nível técnico do futebol argentino nos últimos anos são 28 clubes participantes. O Defensa e Justiça foi apenas o 21º colocado na competição. Então, assim, é complicado você apostar num jogador como esse para vir ser a solução para a defesa do Cruzeiro. Para ser esse xerifão que a gente está falando, talvez não seja, né? Mas as informações são de que com ele é possível uma negociação, talvez até aí pela questão financeira, né? Exatamente. E vale a gente lembrar sempre o seguinte, gente, o Cruzeiro não trocou de treinador, então a interferência direta do Fernando Diniz nessas contratações, até lá no nosso site também tem uma matéria sobre isso, né, Fred? Porque muita gente fica falando, o Cruzeiro tá ficando velho, não sei o que, blá, blá, blá. Se você pegar as características das contratações, elas são muito próximas ao que o Fernando Diniz faz nos trabalhos dele, principalmente no Fluminense. E o tipo de jogador, aqui, todo mundo sabe qual é a característica do zagueiro do Diniz agora, todo mundo sabe. Né? Então, se ele está aprovando uma ou outra contratação nesse sentido, é porque os jogadores, ele não vai falar mais assim, eu vou colocá-los para jogar no meu esquema. Não, são jogadores que vão chegar já encaixados no esquema dele. É diferente do que quando ele chegou aqui, que ele teve que, né, dar um jeito ali na galera, porque não era de acordo com o que ele queria, né? Teve que se adaptar com o que tinha à disposição para ele no momento. Essa que é a grande realidade. Agora não. Ele está formando o elenco daquela forma
como ele entende o futebol. Jogadores que já vão chegar já dentro das características que ele entende que o time deve mostrar em campo. E está repetindo essa fórmula, né? Aqui no Fluminense, por exemplo, apesar de muita gente criticar, deu certo, tão certo que foi campeão da Libertadores. Mesclar jogadores bem experientes com jovens valores. Até agora, quem são esses mais experientes? O próprio Fagner, que estaria vindo, o Cássio já está aí, que foi contratado esse ano, seria um desses experientes, o Dudu também, o Eduardo do Botafogo, são jogadores já na casa de 34, 35 anos, ok. Mas tem também essa moçada mais jovem, tanto o Christian, o Rodriguinho, são jogadores de faixa etária bem mais baixa e que podem fazer esse papel dentro daquilo que o Fernando Diniz entende como importante para a sua equipe. Então é uma mescla de juventude, mas também com jogadores experientes. Ah, mas o time está ficando média de idade muito alta. Hoje mas no futebol... não é bem desse jeito que o pessoal está pensando, não. Porque tem muitos jogadores mais jovens, né? Outro que está na pesquisa também é o Davi Luiz. Por que o Davi Luiz está na pesquisa? Porque muito se falou dele. É bom, gente, daqui a pouco a gente vai falar de um outro jogador, o Rafael Veiga. As pessoas precisam entender o seguinte, neste momento, você sabe assim, o Atlético está contratando, o Cruzeiro está contratando, né? Aparece a gente, procurador, empresário, a mãe, o pai, a vovozinha, sei lá mais o quem, né? E oferece muita gente. Isso aconteceu com o Atlético em termos de treinadores. Tem treinadores aí que se falou nomes, mas eles que ficaram procurando o Atlético através dos procuradores e tudo mais. No caso do Cruzeiro não é diferente, né? Tem muito procurador, não sei o quê, jogando aí nomes e ligando. Faz parte, faz parte. Se você tá livre, você não vai ligar para falar? Quem sabe? Os caras não lembram de mim. Faz parte da história. Mas tem muita coisa que aparece que não é verdade, que nunca nem passou na cabeça do Cruzeiro, ou não passou na cabeça do Atlético, né? Mas que são situações que aparecem. Então, por isso que às vezes surgem nomes, né, que a gente não imagina, mas que acabam aparecendo em função disso. E, claro, do mesmo jeito que o clube tenta convencer o jogador para ser contratado, né, fala assim, olha, aqui você vai ter isso, aquilo, outro, o procurador, o agente, ou sei lá quem que tá ligando, também tenta convencer o clube de que ele pode ser um bom jogador para o clube. Né? Sim, isso é uma coisa normal de acontecer nessa época de pré-temporada, né? Que os clubes estão no mercado, estão buscando renovar seus elencos, reformular os seus elencos, isso acontece. No caso do Davi Luiz, está aí na enquete, até porque ele não teve o contrato renovado pelo Flamengo, está disponível no mercado e seria mais um desses jogadores que chegaria sem ter que fazer um investimento de compra do passe. Então, está aí na enquete por estar disponível no mercado e já ter sido, em outros momentos, cogitado no Cruzeiro. Com relação a outras posições e em relação a esse mercado também, você falou bem, o Cruzeiro também está recebendo propostas, né, Edmar? Pelos seus jogadores. Isso. O Marlon, por exemplo, já é o terceiro clube que tenta fazer sondagens em relação a uma transferência do Marlon. Primeiro foi o São Paulo, que teve a primeira sondagem, depois o Red Bull Bragantino, e as duas primeiras sondagens foram negadas pelo Cruzeiro, e mais recentemente agora o Grêmio também tentou a contratação do Marlon. O Marlon está nos planos do Cruzeiro, está nos planos do Fernando Diniz para a temporada 2025. O Cruzeiro não quis nem abrir negociação com o Grêmio, manteve o Marlon como jogador do elenco. Além do Marlon, tem o Kaique também, que tem uma projeção muito grande, tem um jogador formado na base do Cruzeiro, que quando foi acionado, teve realmente, deu conta do recado, né, mostrou futebol. Então o Cruzeiro na lateral esquerda está, ao que a gente vem mostrando, vem vindo percebendo nessa temporada, está sendo bem servido. Pode ser que até cheguem outros reforços no decorrer do ano, ok, mas por enquanto serão realmente Marlon e Kaique, os laterais esquerdos disponíveis do Cruzeiro para o ano que vem. A gente está vendo aí na tela e tem também no portal, né, o tempo.com.br, que o Cruzeiro recusou então a oferta do Grêmio pelo Marlon. E olha que o Marlon não fez uma boa temporada. Né? Oscilou muito, né? Oscilou, né? Não foi tão regular, mas também na troca de treinador. Aliás, quem foi regular no Cruzeiro, né? Vamos ser muito sinceros, né? Para falar sobre isso, mas ele oscilou como a equipe oscilou. E, ao mesmo tempo, é bom que o torcedor do Cruzeiro veja isso, né? Para a própria valorização do jogador que o Cruzeiro está fazendo tudo para manter.
Claro. Né? Porque acredita nesse potencial dele, com certeza o Diniz, o Fernando Diniz, também acredita nessa história do Marlon, que ele pode vir a ser esse lateral que realmente ele pensa para o time, né? E é um jogador que, além de atuar como lateral, caso o Fernando Diniz opte em alguns momentos da temporada, ele sabe sair também como aquele terceiro homem da defesa, quando a formação sai, a jogada de saída de 3 jogadores de trás, ele sabe fazer essa função também. Então é um jogador que ainda tem esse papel, né? Tem uma outra característica que pode ser explorada pelo treinador. Então a tendência, sim, é que o Marlon permaneça, fique mais um ano e, quem sabe, possa voltar a exibir o bom futebol que mostrou lá no início da sua passagem pelo Cruzeiro, que tem um ano mais regular e mais eficiente também. Tomara, é isso então que a gente tem de Cruzeiro. Acredito que amanhã, né, no mais tardar no dia 1º, estaremos aqui ao vivo, tá? Dia 1º. Amanhã não tem programa, obviamente, passagem do ano, a gente não vai estar aqui, mas dia 1º tem programa ao vivaço, até porque sabe lá o que esse menino, esse Gabigol, vai fazer à 00:01, né? O pessoal do site dele vai estar trabalhando. Ele não tem muita certeza, não, mas o pessoal do site vai estar trabalhando para que, né, haja uma definição da situação. Então, dia 1º, programa ao vivaço aqui, como está sendo esse de hoje, ao vivo, para que você tenha todas as informações. Bobear, acho que nem o pessoal do site dele vai estar funcionando. É nada, eles já vão deve estar tudo programado lá, só vai entrar online, 00:01, tá tudo programado. Nós vamos estar aqui acompanhando tudo para contar para vocês. E uma última também, rapidinha, Edmara. O Cruzeiro divulgou agorinha mesmo, o programa já estava no ar, a lista de inscritos para a Copa São Paulo. Se esse pessoal conseguir montar, coloca aqui pra gente a lista do pessoal que vai para a Copa São Paulo. Ao mesmo tempo, aproveito para encerrar a pesquisa no youtube.com/otempo, né, que a gente perguntou sobre os zagueiros. Esses são os jogadores inscritos, então, do Cruzeiro para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estão aí os jogadores. Coloca aqui para mim, só para eu ler mais de perto. O Cruzeiro, a gente tem que lembrar que é o atual vice-campeão na competição, né? E vai com um elenco importante, um elenco forte, tá aí, né? Para quem tá no nosso YouTube, tá aí na tela acompanhando também. E com jogadores, inclusive, que este ano estiveram nos profissionais. Tá aí Kaique Kenji, tá o Teves, tem o Joseph, o Guimeira já teve momentos treinando com a equipe principal. Esse Kaique é o Kaique mesmo. O Kaique Gonçalves, né? O Teves é engraçado porque é o seguinte, o Teves está na lista de inscritos, mas ele não está treinando com o grupo. Ele está de férias porque terminou o ano com os profissionais. Sim, mas pode participar normalmente da competição. A competição começa para o Cruzeiro no dia 2 de janeiro, então ele pode, no decorrer da competição, ser utilizado também. Esse Fernando é o Fernando? É o Fernando também, que foi utilizado até no ano passado já, né? Sim. Acabou depois tendo problemas extra-campo, foi emprestado, voltou ao Cruzeiro, está aí de novo tendo uma outra oportunidade. E tem também outros jogadores que, para a torcida ficar de ouro aí. Cauã Baptistella, jogador de 17 anos. Fala muito bem desse menino. Fala muito bem. O pai dele é brasileiro, mas jogou muitos anos pela seleção de futsal da Itália, por isso que ele tem esse sobrenome, né? E também outro que se fala muito, Murilo Hickman, para a torcida do Cruzeiro acompanhar esses garotos da base celeste. O Cruzeiro está com um grupo muito reformulado em relação ao início do ano, porque muitos foram para o time profissional, muitos já subiram, e está usando também jogadores de 17 anos, os jogadores estariam ainda no juvenil. É uma metodologia do Cruzeiro que está usando uma equipe mais jovem para essa disputa da Copinha. Mas desses 30, 16 participaram da campanha do início do ano, quando o Cruzeiro foi vice-campeão. É uma boa base. É isso aí. Então, agradecendo ao Frederico Teixeira. Deixa eu falar aqui a enquete, o pessoal vai colocar aí para mim. Quem você gostaria que fosse o xerifão em 2025? O Nino, ex-Fluminense, 43%, é isso, né? Nino 43%, Santiago Mino 43%, isso aqui é mais do que um empate técnico, isso é um empate, não é verdade? E o Davi Luiz 11%, a galera não quer Davi Luiz, tá? Eles estão aí entre mesmo o Nino e o Mingo. Nino e Mingo, podia ver os dois, né, gente? Nino e Mingo formando ali a zaga, seria interessante. Então é o Santiago Mingo 43%.
e o Nino 43%. Devo dizer o seguinte, acho que com o Santiago Mingo realmente existe uma negociação, é bom a gente deixar claro aí pro torcedor. E eu tô com a galera aí também, viu, Di? Eu acho que o Davi Luiz já fez muito pelo futebol brasileiro, claro. Ok, mas agora já não é mais o momento, já passou. E como você disse bem, com o Mingo a negociação é mais viável do que com o Nino. Vamos aguardar nas próximas horas pra gente ver se vai ter novidades sobre isso. É isso aqui, o Polaco está dizendo, Marlon só teve um ano bom de 23, o Diniz transformou o Caio Paulista, que era atacante, em lateral, justamente porque não pôde contar com o Marlon no Fluminense. Também que o Abrão Alves está dizendo, o Cruzeiro podia liberar o Marlon, está perdendo muito dinheiro com o Kaique na sua reserva, é o pessoal que prefere aí a questão do Kaique, youtube.com/o tempo. Aqui pela nossa, pelo 988-100-917, 988-100-917. O André Carvalho de Betim também está sempre acompanhando a gente. Vai lá e busca o Gustavo Gomes, dá um susto na tia Leila, assim eles param de tentar. O Matheus Pereira. A gente não falou do Veiga, né? Não, o Cruzeiro nega, não tem nada de Veiga, de Rafael Veiga, não tem nada disso. Vocês estão querendo assustar a tia Leila mesmo, né? Estão querendo assustar a tia Leila. Valeu demais, viu? Valeu, Fred, valeu. Junto.